Nossa pergunta de hoje: quem é o seu mentor? Quem é o seu orientador? Quem é aquele que está mentoreando a sua mente? Quem é o seu mestre espiritual? De quem você está aprendendo a vida cristã, a palavra de Deus? Isto é muito, mas muito importante. Nós sabemos que na época do Senhor Jesus Cristo, existia muitos mestres. Sim, Jesus avaliou a cada um deles. E nós temos uma lista de pessoas que se diziam mestres em Israel quando Jesus esteve aqui. Entre eles estavam os escribas, estavam os doutores da lei, estavam os mestres e os fariseus. Mas como Jesus os avaliou? Todos eles eram mentores, eram professores, eram líderes religiosos e políticos ao mesmo tempo, que estava dirigindo o povo e mentoreando a mente do povo na época. Como Jesus os avaliou? Isso é muito importante. Vejamos, os escribas que eram homens instruídos e especializados no estudo, interpretação e tradução da lei de Moisés e dos textos sagrados. Eram homens de grande reputação, de grande valor na sociedade. Mas como Jesus avaliou esses escribas? Vamos ver Mateus capítulo 23? Nós temos uma série de versículos, mas eu quero ler apenas 3, 13, 14 e 15, e depois você pode ler os versos 23, 25, 27 e 29, que a expressão de Jesus vai continuar da mesma maneira que está nos versos 13 a 15. Eu vou ler os versos 13 a 15, Mateus 23. Jesus disse: "Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo." Verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o fazeres, ou teres feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Tome cuidado com os mestres que se levantam em nome de Deus, com a palavra de Deus, no pretexto de estarem falando de Deus, que podem ser lobos vestidos de ovelhas. Nessa época de Jesus já existia essa turma e elas continuam, lamentavelmente. Estes são os escribas, os fariseus hipócritas que Jesus assim os caracterizava. Mas e os doutores da lei? Doutores da lei eram homens estudiosos e intérpretes das escrituras hebraicas. Estes desempenhavam um papel crucial na sociedade judaica na época do Senhor Jesus Cristo. O que Jesus disse também desses doutores da lei? Vamos ver? Lucas, capítulo 11, verso 45 e 46. Lucas, capítulo 11, 45 e 46. Jesus avaliou os doutores da lei da seguinte maneira. 45. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhes: Mestre, quando dizes isto, também nos afronta a nós. Se lembra o que ele estava dizendo aos escribas? Agora os doutores da lei se levantavam e diziam: Senhor Jesus, quando o Senhor diz isto a eles, também estão nos ofendendo. A resposta de Jesus é de igual modo para os doutores da lei. Verso 46.
E Jesus lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais nessas cargas. Eram os fariseus que diziam, mas não faziam. Aqueles que ensinavam, mas não cumpriam aquilo que estava sendo ensinado por eles. E uma terceira turma que nós temos são os mestres. Os mestres é considerado como homens especializados na interpretação da lei de Moisés. Na época de Jesus, eles eram assim. Como Jesus avaliou também aos mestres da lei? Vamos para Mateus capítulo 23, voltando para o mesmo capítulo que já lemos, agora no versículo 10. Capítulo 23, versículo 10 de Mateus, Jesus avaliou agora esses fariseus, ou seja, esses mestres da lei, da seguinte maneira: nem vós chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Jesus estava avaliando os mestres e disse para os seus discípulos: não chamem eles de mestres, porque mestre existe um único, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas entre eles também estavam os fariseus. Sim, os fariseus eram conhecidos como um grupo religiosos e políticos ao mesmo tempo, dentre o judaísmo, conhecido por sua interpretação da lei. Eles interpretavam a lei de acordo como eles queriam, e a interpretação deles era a única válida, tanto para viver quanto para ensinar, especialmente para ensinar, porque também era um grupo que não cumpria aquilo que dizia. Eles ensinavam uma coisa, mas faziam outra. Jesus avaliou também os escribas, ou melhor dizendo, os escribas. Como é que Jesus Cristo, aliás, os fariseus, primeiro foram os escribas, agora os fariseus, como é que Jesus avaliou este grupo de religiosos e políticos ao mesmo tempo? Vamos ouvir e vamos ver. Mateus capítulo 23 está no versículo 27. Ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de imundícia. Jesus pegava muito pesado. Jesus teve muita paciência com pessoas como nós, leiga, que não conheciam a verdade, pessoas que não sabiam interpretar a Bíblia, pessoas que não sabiam interpretar a lei de Deus. Ele teve muita paciência com este povo, gente simples, porém incrédula. E ele trabalhou com eles a fim de ensinar e de admoestar através da palavra de Deus. Mas ele nunca teve paciência com religiosos, aqueles que se dizem ser, mas não são. Portanto, é bom que fique de olho aberto, porque há muita gente travestida de ovelha, mas por dentro, como diz a Bíblia, são lobos devoradores. Aqui Jesus os caracteriza como um sepulcro caiado, aquele sepulcro que é realmente bonito por fora, mas por dentro existe ossos de imundícia, existe sujeira. Há pessoas, lamentavelmente, no mundo religioso e político assim ainda hoje. Esse grupo ainda permanece vivo e agindo nos dias atuais quando você conhece a palavra de Deus. Portanto, não confie naquilo que eu digo. Confie no que a Bíblia diz. Confira, por favor, a sua Bíblia. Confira a palavra de Deus. Não seja mentoreado, guiado, orientado por qualquer um que apenas usa a palavra de Deus como regra de fé e prática, mas precisa saber se eles estão vivendo realmente isso
que estão ensinando. O capítulo ainda 23, verso 15, Jesus vai dizer desses fariseus o seguinte: ai de vós, fariseus hipócritas, ou escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. É claro, se um cego guiar um cego, ambos cairão na cova. É assim com o mentor suspeito, com o mentor falso, com alguém que falsamente usa a palavra de Deus simplesmente para injetar a sua doutrina, o seu ensinamento, os seus preceitos e, infelizmente, as suas heresias. Jesus previu o futuro desses líderes religiosos, desses mentores religiosos. E o que Jesus disse é muito duro. No capítulo 7, versículo 21 a 23 de Mateus, Jesus disse: não são todos os que me dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão, disse Jesus, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Sim, vocês pregaram, vocês profetizaram. Nós não expulsamos demônios em teu nome? Sim, vocês tinham a prática de expulsar demônios, eu vi. Mas nós não fizemos muitas maravilhas? Sim, fizeram muitas maravilhas, eu vi. E Jesus conclui dizendo, apartai de mim, vocês que praticaram pecados em meu nome. Portanto, é bom que nós estejamos atentos, nós que somos muito fáceis de ser levados pela emoção, ser levado pelo engano da fala, ser levado pelo engano da postura, ser levado pelo engano da sabedoria e dos talentos. É bom que fiquemos com o olho muito aberto nesse sentido, para não sermos como presas fáceis para esses lobos devoradores do mundo chamado evangélico. Que Deus ricamente possa estar nos abençoando e nos ajudando, que essa palavra possa te despertar para uma verdadeira vida e esperança em Cristo, aqui, somente em Cristo, através da sua palavra. Que homens fiéis, imbuídos de responsabilidade de anunciar o Evangelho de Deus, possa estar te ajudando. Mas analise-os antes de que você abra um compromisso qualquer, com qualquer pessoa. Só Deus, na pessoa de Jesus, através da sua palavra, é digno de sermos ouvidos, ou de ser ouvido, atendido e seguido neste mundo. Deus te guarde de todo o poder do mal. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por mais uma vez o Senhor nos alertar, nos ajudar, que essa palavra possa servir de alerta, possa servir de divisor para aqueles que têm o desejo de viver bem aqui e seguro na eternidade. Eu oro com gratidão no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meu forte abraço. Leia os textos, examine os textos e Deus com certeza te abençoará. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.